eu sou Amanda Mustafa, é muito bom ter você aqui com a gente no AgroMais. No Milho Plus de hoje, vamos falar dos cuidados necessários no processo de armazenagem do cereal e quais são as boas práticas para evitar a contaminação do produto por micotoxinas e também por insetos pragas. E para explicar para a gente sobre esse assunto, eu converso agora via internet com o pesquisador Marco Aurélio Guerra Pimentel, da Embrapa Milho e Sorgo. Oi, Marco Aurélio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Amanda, tudo bem? Muito obrigado. Marco Aurélio, eu queria que você começasse explicando para a gente qual que é a importância, né, dessa armazenagem correta do milho. Certo. A armazenagem correta é muito importante, primeiro para se evitar as perdas, né, durante a colheita. E a gente tem chamado bastante atenção, principalmente nos 2 últimos anos, quando a gente teve a elevação aí dos preços, né, das commodities, tanto do milho quanto da soja, que nós não podemos mais pensar em perdas elevadas, né? Então o produtor tem um custo de produção bem elevado, então a gente não pode, aqui na pós-colheita, trabalhar com perdas elevadas, né, perdas significativas. Além da questão das perdas, nós temos também a questão da segurança alimentar, ou seja, os contaminantes que podem ocorrer nessa fase de pós-colheita. Então eu cito aqui principalmente as micotoxinas, que são produzidas por fungos, né, que colonizam os grãos na pós-colheita, e também os insetos praga. Os insetos, eles vão, além de gerar um ambiente propício para o desenvolvimento dos fungos, eles vão também trazer perdas, né? E essas perdas aí vão impactar na receita do produtor, no custo, né? No custo e no retorno dele sobre o produto, né? Então, um produto que está infestado, está com alta incidência de fungos, o produtor vai sofrer um desconto e esse grão vai ser penalizado no momento da classificação, tá? Quer dizer, a armazenagem, ela é um processo muito importante aí na produção do milho, né, Marco Aurélio? Não adianta o produtor ele fazer um investimento altíssimo em insumos, e a gente sabe, inclusive, que esses insumos muitos são taxados em dólar, então é um investimento alto que o produtor faz. Ele fica aí com a sua indústria a céu aberto, né, com a sua lavoura, muito suscetível, exposto a problemas climáticos que possam ocorrer. E na hora que ele está encerrando essa colheita ali, que ele precisa armazenar o grão, ele pode ter um prejuízo que vai atrapalhar todo aquele trabalho bem feito que ele fez aí ao longo de meses, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão de mercado e por que que a armazenagem também vai influenciar na cotação do cereal na hora da venda, inclusive na garantia da entrega desse produto, né, pelo produtor. Eu queria que você explicasse primeiro para a gente quais são os cuidados mesmo que o produtor ele deve tomar até mesmo antes da armazenagem do milho. Como é que isso funciona? Certo. É interessante que ele já inclua essa fase de pós-colheita no seu planejamento, né? No seu planejamento geral. Como você colocou bem, a lavoura requer um planejamento antecipado. O produtor tem que estar atento a vários fatores, né, que estão ali durante o desenvolvimento da cultura no campo. E aí ele precisa ficar atento, né, e desde a condução da lavoura e também no momento da colheita, né? No momento da colheita, a gente já recomenda, na verdade, uma série de boas práticas, né? Desde a limpeza das máquinas para a colheita, né? A regulagem dessas máquinas, até mesmo a questão de velocidade de colheita, né? Até essas questões podem influenciar no aumento, por exemplo, de impurezas, né? Que vão ser levadas junto com esse lote de grãos, certo? Aí no momento da colheita é interessante ele ainda ficar atento
conteúdo de água, né, ou teor de umidade dos grãos. Para armazenagem, para ele ter segurança durante a armazenagem, é interessante que o produto esteja ali naquela faixa entre, a gente fala, 12 até 14, 14,5% de umidade. O teor de umidade é muito importante porque ele vai fazer com que o produtor consiga, né, os armazéns consigam estocar esse grão por mais tempo, sem muitos problemas com fungos, por exemplo, sem muitos problemas com insetos. Além da questão dos descontos de umidade, né, e da questão também de secagem. Então, todas essas etapas adicionais, quando o produtor entrega um produto com alta umidade, ele pode ser taxado, né, pode ser cobrado por esses serviços, para, por exemplo, como secagem, né, para poder reduzir o teor de umidade dos grãos. Além desses esses dois pontos que eu coloquei, é importante ele também ficar atento com o ambiente de armazenagem, né, com o armazém, realizar uma limpeza prévia desses armazéns, né, isso aí pode entrar no planejamento, como eu falei inicialmente, e ele fazer a limpeza do armazém para receber esse grão que vai ser colhido. E aí também a gente entra com uma orientação, né, de fazer também uma pré-limpeza ou passar esse produto pela limpeza para realmente retirar essas impurezas que vêm com os grãos do campo. Então essas impurezas, elas além da questão dos descontos, ela pode também ajudar no carreamento, por exemplo, de fungos, né? Ajudar na questão de proporcionar uma certa umidade ali no meio daqueles grãos, que podem favorecer desenvolvimento fúngico e favorecer desenvolvimento de insetos. E com relação aos insetos especificamente, é interessante que o produtor utilize também algum tipo de tratamento para os grãos contra insetos. Atualmente nós temos tratamentos protetores, né, com inseticidas líquidos, que podem ser aplicados no momento do carregamento dos silos, para proteger. São inseticidas que têm um residual, eles deixam um residual no grão. Né? Então é importante que o produtor consulte um agrônomo, né, na sua região, para que esse agrônomo oriente sobre os produtos que são registrados. Isso é muito importante também a gente salientar. Existem produtos registrados para essa finalidade, tratamento de grãos durante a armazenagem. E também, após esse tratamento, ocorrendo novas infestações, ele pode também fazer um tratamento curativo, né, que geralmente é feito quando você percebe alguma infestação nos grãos, e aí ele pode utilizar um inseticida fumigante, né, realizar um expurgo nesses grãos para eliminar esses insetos. E após o tratamento com inseticidas, a gente orienta que o produtor sempre realize o monitoramento dessa massa de grãos. Se for, por exemplo, em silos metálicos, ele pode utilizar ferramentas aí como o sistema de termometria, né, para avaliar se existem pontos de aquecimento no meio dessa massa de grãos e manter esse monitoramento, né, até o momento que ele for fazer a expedição desse grão, que for vender ou que for fazer o uso desse grão, né, o uso final do produto, tá? Tá certo, então é todo um planejamento mesmo, né? Não é simplesmente fazer a limpeza do silo ali antes de armazenar o milho, né? É todo um passo a passo, são muitas etapas que envolvem a limpeza das máquinas, como você falou, que envolve o carreamento, o cuidado com os grãos para não haver esse carreamento aí que possa ter contaminação, gerar contaminação. Fazer a medição da temperatura, né? Você falou também sobre isso. Agora eu queria que a gente explicasse melhor como é que ele faz, por exemplo, esse planejamento ainda durante a colheita. Então, durante a colheita, a etapa principal é cuidar da máquina, para que as máquinas não estejam contaminadas, é isso. É meio que uma descontaminação e um controle, inclusive, da velocidade
que a colheita vai ser feita. É assim, Marco Aurélio? Isso. Essa etapa ele pode até antecipar um pouco, né, fazer um pouco antes de iniciar o processo mesmo de colheita, esse cuidado com as máquinas, né, sempre verificar a manutenção delas em dia, a limpeza, né, até mesmo quando for mudar de um campo para outro, né, às vezes de uma gleba para outra, é interessante que ele faça também essa limpeza das partes internas da máquina, né. E aí também, na questão da colheita, um ponto assim muito importante é a questão do teor de umidade dos grãos, né? Então é interessante também que ele verifique esse teor de umidade, né? E aqui cabe também a gente ressaltar o seguinte: para determinação do teor de umidade, existem alguns equipamentos, né, que o produtor pode utilizar para fazer essa determinação do teor de umidade. Dentro do planejamento dele, é interessante que ele verifique também a calibração desses equipamentos. Tá? Então, hoje em dia, nós já temos algumas empresas que fornecem esse serviço de calibração dos equipamentos. Então, é interessante que, de tempos em tempos, o produtor faça essa calibração desse produto, desse equipamento, que vai medir o teor de umidade dos grãos, né, para ele ter uma segurança naquele valor que ele está avaliando, né, e para depois evitar conflitos ali, por exemplo, no momento da comercialização, né, com a questão de diferenças, né, de teor de umidade entre o que ele entende que ele averigou, né, e entre o que o seu comprador está averiguando. Então, essas questões, como você falou, da questão da atenção às máquinas, e também eu saliento essa questão do teor de umidade, né, que é bastante importante para que ele, nesse momento da colheita aí, coloque tudo isso no seu planejamento, né? Então, durante o desenvolvimento da lavoura, ele já pode ir pensando nessas questões, né? Até mesmo nas questões logísticas e nas questões também de locais de armazenagem, né? Se ele vai colocar esses grãos em um prestador de serviço terceirizado, se ele vai armazenar na própria propriedade, né? Se ele vai passar por uma cooperativa. Então, essas questões eles têm que ir se planejando, né, durante ali, o desenvolvimento da lavoura, para ele não sair, não ter nenhum apuro aí de última hora. Tá? Sim, se planejar. Nessa etapa que você falou, quando entra a questão logística, é a hora que ele vai verificar a limpeza, vai fazer a manutenção ou vai verificar como é que ela está sendo feita, né? Seja por um terceiro ou pela própria cooperativa. A limpeza, a manutenção das instalações, do silo, seja um armazém, enfim, ou outro ambiente, outra estrutura aí em que ele vai armazenar o seu milho, né? Exatamente. Como é que é feita essa limpeza? Essa limpeza ela pode ser feita. Tem algumas empresas que fazem até mesmo com água, né? Mas ela pode ser feita utilizando também máquinas aí com ar comprimido. E tem também alguns inseticidas que são recomendados para aplicação estrutural. Então ele pode também fazer uma desinfecção, né, ali antes de colocar os grãos naquele ambiente, para que previna, né, contra a entrada de insetos naquele ambiente. Então ele pode utilizar ali que a gente chama de sanitização, né? Ele pode utilizar também inseticidas protetores, né, e realizar mesmo ali a limpeza daquele ambiente, retirando as sujeiras, grãos que estão ali de outras safras, restos de material que estão ali naquele ambiente. Então, ele retirando essas sujeiras ali desse ambiente, ele consegue, uma medida preventiva, né, que vai ajudar bastante na prevenção desses contaminantes aí ao longo do tempo de armazenagem. Muito bom. E aí outro fator que vai determinar que o grão possa ser armazenado por um período maior é o processo de secagem, né, Marco Aurélio? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo, qual é a forma de fazer a secagem correta do milho.
E qual é a média, assim, a estimativa de duração quando a secagem ela é bem feita? Certo. Principalmente agora nessa safra verão, né, em muitas regiões do país, o milho ainda passa por uma fase de desenvolvimento, onde ocorre ainda muitas chuvas, né? E às vezes o produtor não consegue colher esse milho com um teor próximo, né, ali a 12, 13, 14% de umidade. Então esse grão precisa passar por um processo de secagem, né? Então ele vai ser esse processo retira a água do grão, né? O conteúdo de água do grão reduz o teor de água do grão, e com essa redução do teor de água do grão, a gente consegue um tempo de armazenagem maior, né, com maior segurança. Tá? Agora, a secagem, os armazéns realizam a secagem geralmente, e ela com uma temperatura controlada, né, não pode ser com uma temperatura muito elevada, tá? Então é preciso ter controle sobre esses aspectos. E aí vai depender do teor de umidade que o grão se encontra no momento da colheita. Quanto maior o teor de umidade, mais lento vai ser o processo de secagem, né? Então isso também pode impactar na questão ali de logística, né, na questão de colheita também. Porque se muitos produtores estiverem colhendo na mesma janela, numa janela curta de colheita, né, por exemplo, como está ocorrendo agora em algumas regiões com a soja, né, você tem em algumas regiões ainda chuva na época de colheita, esse grão está com alta umidade, ele vai precisar passar por um processo de secagem, e aí você tem um congestionamento nos armazéns, né, o que reduz a velocidade de secagem e vai impactar, né, em toda a cadeia, vai impactar na questão de transporte, né, nos caminhoneiros que fazem o transporte, e também pode impactar na operação do produtor do campo, na lavoura. Então é interessante, né, mais uma vez a gente volta a falar da questão do planejamento. Planejar, né, e ficar atento também às condições climáticas na época, né? Se você está com muita chuva na época de colheita, então o produtor precisa ficar atento a esses aspectos também. Ah, sim, porque esse planejamento ele vai significar redução de custo, redução de produção, enfim, impacto aí de produção, né? A gente já está acompanhando esse atraso na colheita da soja, os produtores preocupados porque a soja encharcada, uma demora nessa colheita, Exato. perda de produtividade, essa soja que já teve venda super antecipada, inclusive, né? E no caso do milho acaba não sendo diferente porque os produtores estão aproveitando esse bom momento aí do mercado externo, né? Essa demanda alta pela compra do milho e precisam desse planejamento para poder garantir que não tenham feito todo um esforço e que ele tenha sido feito em vão, né, Marco Aurélio? Queria até comentar, aproveitar esse parênteses para saber se vocês já têm ouvido falar em perdas aí nessa produção da safra de verão do milho. A gente sabe que a colheita ainda está acontecendo, né? Ela deve ir aí um pouquinho mais para frente, eu acho que abril mais ou menos, é isso? E se você sabe como é que tá essa colheita, se os produtores já estão relatando algum prejuízo. A colheita, até agora, os últimos dados que a gente obteve, né, aí está por volta aí de 15 a 20% já da área colhida, nessa safra verão. E a gente tem observado algumas perdas, até mesmo em relação a ataques, por exemplo, de pragas, né, na época do desenvolvimento da lavoura. Tivemos algumas áreas esse ano com bastante ataque, por exemplo, de cigarrinha do milho, e isso aí está impactando um pouco, né, nos rendimentos das lavouras. Na questão dessas áreas de colheita que nós já tivemos, algumas regiões com mais chuvas, né, que tem alguns problemas, principalmente no sul do país, e por enquanto ainda não tivemos muitos relatos, né, de problemas aí em relação
a colheita, a problemas de qualidade do grão ainda na colheita, né? Que bom, né? Agora, Marco Aurélio, é caro fazer essa armazenagem? A gente falou do processo de secagem, a gente falou do cuidado com a manutenção das máquinas, da limpeza dos armazéns, enfim, dos silos. Agora, qual que é o custo disso para o produtor quando a gente fala nesse investimento que precisa ser feito em armazenagem? E eu também queria aproveitar e pedir para você falar sobre um outro ponto. Existem embalagens específicas para essa armazenagem que também melhoram aí o condicionamento do grão e a duração dele por mais tempo? Essa questão de armazenagem, realmente alguns equipamentos que são utilizados, como os silos metálicos, por exemplo, eles têm um custo inicial um pouco maior, por exemplo, do que estruturas de armazenagem que nós chamamos, por exemplo, de estruturas temporárias, como silos bolsa, né, que são aquelas embalagens com silos são plásticas, né, que você pode utilizar também ali no próprio local, né, ali da fazenda, pode ser armazenado. Essa questão de armazenagem, por exemplo, na fazenda, a gente ainda precisa no Brasil aumentar, né, um pouco essa relação de quantidade de armazenagem na fazenda, e algumas regiões a gente já vê uma evolução bem grande nisso. Nós ainda temos problemas com infraestrutura, né, como você colocou, então algumas regiões ainda tem problema para escoamento dessa safra, problema ainda para acomodação desses grãos, né, no local. Então, essas estruturas temporárias, elas têm um custo muito interessante também para o produtor, né? Ele pode verificar isso, né, nas regiões aí, e também os silos metálicos, né, quando o produtor ele entende que tem uma produção que ele vai continuar, né, frequentemente trabalhando nessa área de grãos, é interessante também ele pensar na questão da construção do armazém próprio, né, do silo metálico, por exemplo, na sua propriedade. É uma obra que vai exigir um aporte maior, né, mas, por exemplo, ultimamente nós tivemos abertura de linhas de crédito, por exemplo, o BNDES tem linha de crédito aberta, né, para construção de silos, de armazéns. Então é interessante, às vezes, o produtor pensar nessas questões também. Né? Principalmente esses últimos anos aí, o ano passado, esse ano, né, que a gente está passando por esse bom momento aí dos preços, né, principalmente do milho. Então, pode ser uma alternativa interessante, né, o pensamento, o planejamento, né, para adquirir essas estruturas de armazenagem na propriedade. Com isso, o produtor pode conseguir reduzir custos, né, se ele armazenar o produto na própria fazenda, digamos assim, ele não vai precisar, por exemplo, pagar as taxas, né, de armazenagem em armazéns terceirizados ou numa cooperativa, né? Então ele pode ser interessante, né, essa relação, e vale a pena o produtor pensar nisso, né, colocar isso no seu planejamento e pensar nisso. E ele tendo o material armazenado na fazenda, ele vai ficar, digamos assim, vai ficar com maior liberdade para negociar, né, em épocas que o preço estiver melhor, né, ele vai cuidar melhor, né, desse grão, ele tem uma quantidade menor, às vezes, para cuidar, né, do que nos grandes armazéns. Então, ele pode aí manter um grão de melhor qualidade, adotar essas práticas, né, de armazenagem para poder cuidar desse produto e sofrer menos com perdas, sofrer menos com taxação, com perdas, né, com custos, né, que vão aumentando aí nessa fase de pós-colheita. Sim, com certeza, com custos extras, né? E, na verdade, fazer disso uma Exato. oportunidade para ele aproveitar aí uma janela em que o preço esteja interessante. Inclusive, a gente acompanhou a alta do preço do milho aqui no mercado interno, né? Que impactou no custo alto aí para o produtor de leite, para o pecuarista.
Então, com certeza, é um investimento que vai ter esse retorno. Ô Marco Aurélio, foi ótima a nossa conversa, viu? O programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer demais a sua participação hoje aqui no Milho Plus, por todas essas informações preciosas aí que você trouxe, fruto desse trabalho que a Embrapa presta, tão importante para o produtor, que tem dado resultados aí para o Brasil, com aumento de produtividade, com a segurança alimentar da população mundial. Muito, muito obrigada mesmo, e que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado, Amanda. Eu estou à disposição, e deixar um recado para os produtores também. A gente vem sempre produzindo materiais, então o pessoal pode procurar no site da Embrapa também. A gente está sempre produzindo artigos e produzindo matérias, né, e colocando, né, mais detalhadamente essas práticas, né, essas boas práticas, essas recomendações para os produtores, né. Nós ficamos à disposição para quem quiser mais informações, quem quiser aprofundar mais nesse assunto, né, a gente está à disposição, e pelo site da Embrapa, o produtor consegue nos contactar também, e também ter acesso a essas informações, a esses trabalhos, essas literaturas que nós disponibilizamos por lá. Maravilha, Marco Aurélio. Importante essa informação para quem estiver assistindo a gente, quiser mais informações, é só acessar o site da Embrapa. E muito obrigada a você também que nos acompanha aqui no canal AgroMais. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. E a gente se vê aqui ao longo da programação. Tchau, tchau.